né? Porque enfrentar o racismo é uma tarefa árdua, dura. E o MNU faz isso há 44 anos e contribui com as suas teses, suas propostas, né? E muda a legislação brasileira. Meu avô era descendente, né, de africanos escravizados. Ele nasceu em 1856, né? E então, 6 anos, então deve ter chegado aí 1870 e não, 1856, 1862. Ancestralidade, identidade, cultura, Minas Negras Gerais. Falando ainda em educação, o livro Movimento Negro Unificado, A Resistência nas Ruas, o qual você também é co-organizador e que foi lançado pelas editoras FPA e Sesc em 2020, é um material de suma importância para políticas antirracistas no Brasil de hoje. Eu gostaria que você tecesse algum comentário a respeito desse material. Uhum. Olha, é um livro muito importante e ele foi uma proposta feita pela Soweto, né? Soweto Organização Negra, né? Sim. Em 2016 para 2017. Né? E aí a gente dialogou, eu, Milton Barbosa e militantes do Movimento Negro São Paulo, que era uma proposta interessante, né? E a gente se dispôs, né, a estar contribuindo, né, com esse livro tudo. E aí a gente coletou vários materiais, o Milton Barbosa tinha vários artigos, né, então enviou esses artigos e me indicou, né, para mim ser coordenador pelo MNU. O livro ele era para ser a história do MNU, mas pelo material coletado, né, e pelas contribuições que vieram, então ele virou a história da resistência negra ao longo desse período, né? Então ele não começa em 78. Tem um artigo aqui que é uma entrevista que a Silva Mendonça, que é do MNU do Rio de Janeiro, fez com a Zelândia, né? Que é filha do João Cândido Felisberto, o mestre dela dos mares, lá da revolta da Chibata, em 1910. Então, ela fez uma entrevista com ele tudo, e está aqui dentro desse livro. Olha, só uma pausa. Nós entrevistamos aqui, na última edição, o Madison Vilela. Ele é ator carioca e ele interpreta o João Felisberto, ainda jovem, numa peça de teatro. É até muito interessante. Fica aí a dica. Ah, que bom. Depois a gente pode fazer uma live, aí chamar ele, Claro. aí chamar aí a família do João Cândido, né? Vamos sim. E a Silva Mendonça, né? Que é do Rio de Janeiro, para a gente fazer um diálogo a respeito. Uhum. Um outro artigo que está aqui, muito importante, é do Márcio Barbosa, né? Que é do Quilombo hoje, né? Ele escreveu um artigo, né, sobre a Frente Negra Brasileira, né? A Esmeralda Ribeiro, que também é do Quilombo hoje, né, poetisa, escreveu um artigo falando, né, sobre a marcha das mulheres negras. E aí tem 8 fotógrafos que contribuíram, né? E aí cada um deles, né, escreveu um pequeno artigo. Isso é uma novidade, né, em livro. Realmente só tem a foto, mas não tem o pensamento do fotógrafo. Então tem 8 artigos dos fotógrafos também aqui nesse livro. Então é um livro muito bom. E aí quem propôs a mudança de título foi o próprio Sesc, no sentido da resistência, né? E aí, sobre o Sesc, o que eu tenho a dizer? O Sesc, no dia 14 de maio de 2018, fez um evento no Sesc Bom Retiro,
E nesse evento foi para lançar o projeto do SESC denominado do 13 ao 20, entre parênteses, existência do povo negro. Né? 13 ao 20, entre parênteses, existência do povo negro. Mas por que chamou assim, que chama muita atenção essa frase? Pelo seguinte, nós, em 78, antes do ato 7 de julho, a gente fez uma carta, né, denunciando a falsa abolição, em 78, 3 de maio. Então, nós negávamos o 3 de maio. E a gente apontava o 20 de novembro, que é a nossa data. Né? O dia em homenagem aos Zumbi dos Palmares, a Dandala e ao Quilombo dos Palmares. Essa é a nossa data. Então, tinha esse contraponto. Quando o SESC vem e coloca do 13 ao 20, ele faz uma ponte. Sim. Entre o 13 de maio e 20 de novembro. Né? E o 20 de novembro. Que aí tem uma indagação que foi colocada em relação ao 13 de maio, no seguinte sentido: não correu sangue no 13 de maio, não teve luta, né? Foi simplesmente uma vontade da princesa Isabel? Não, teve luta, teve sangue, né? Então, o 13 de maio é uma conquista no nosso processo de libertação do escravagismo. Sim. Né? Aí o SESC traz essa contribuição, né, fazendo essa ponte. E daí que o nome, né, a resistência nas ruas, né, ela ganhou corpo, e aí do 13 ao 20 virou várias atividades de roda de conversa, de palestra, de shows, em toda a rede SESC aqui em São Paulo. Né? E eu fiz parte de uma dessas rodas no SESC Paulista, né? Compondo uma mesa, né, com a professora Givanilda Santos, que está aqui no livro, foi coordenadora, né? Num dia, eu e a Givanilda Santos, e no outro dia estava a Lilia Schwartz, né, que falou sobre Lima Barreto. E na minha fala, nesse dia, aí eu peguei esse livro aqui, né, e falei sobre um poema que o Hamilton Bernardes Cardoso, né, uma reportagem que ele fez, descrevendo, né, o FECONESU, o Festival Comunitário Negro Zumbi, que foi lançado em novembro de 1978. Eu vou ler para vocês. 17ª sessão Afro-Latino-América. Hamilton Bernardes Cardoso. Ele escreve: mais de 60 negros, beiços largos, beiços finos, alegres, cheios de tranças, atabaques, tamborins, pandeiros, violões, roupas blacks, roupas tradicionais, falando alto, dando gargalhadas dentro de um vagão de um trem com destino à cidade de Araraquara. É madrugada de 25 de novembro de 1978 e vão participar do Festival Comunitário Negro Zumbi, o primeiro FECONESU. Cachaça e viola fazem fundo às ironias ao, entre aspas, poder branco. Trejeitos de quem dança discoteque, entre aspas. Os cocotas são uns alienados, fecha aspas. É madrugada. Algazarra, música, barulho perdem-se no espaço junto com os lamentos do trem que desliza sobre os trilhos. Se estivesse presente o velho poeta,
morto na miséria, exigiria momentos de silêncio. Apenas o trem não calaria. Dois pontos. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. E quando se aproximasse da estação, Solano Trindade exigiria mais alguns minutos. Dois pontos. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. E o trem calaria. Isso. Salve Hamilton Bernardes Cardoso, presente, sempre. São nossas memórias. Adão, nos últimos anos a gente vem assistindo, né, atônitos, a várias e violentas consequências de um racismo estrutural no país. Né? A gente tem, por exemplo, o assassinato de Marielle, do Moise, do Genivaldo. Em contrapartida, há uma ascensão de movimentos negros indígenas de norte a sul do país, denunciando as barbáries e reivindicando respeito por direitos humanos garantidos pela Constituição. Eu vou te perguntar o seguinte: qual é a proposta do MNU no meio do olho desse furacão? Olha, o MNU ele age conforme as demandas vêm e muitas coisas que a gente faz acaba não aparecendo, né? Esse aqui é o nosso caderno de teses, né, do nosso 19º Congresso, que foi realizado agora de 12 a 15 de maio último, né, em Recife, lá em Pernambuco. E aí, no MNU tem vários grupos, várias correntes, tudo, e cada corrente reflete, né, sobre a conjuntura, avalia, né, o momento presente, olha anos à frente e propõe as suas ideias, né, de solução e tudo. Então fala sobre direito de terras dos territórios quilombola, fala sobre educação, violência, né, combate à xenofobia, saúde, enfrentamento à guerra religiosa, juventude, trabalho, o funcionamento da entidade. E então significa, e essas contribuições vão para as conferências, né, de saúde, de educação, né, assistência social, né. E aí eu tenho que lembrar da contribuição da Luísa Bairros, né, que foi a personalidade negra homenageada nesse 19º Congresso, né. E a Luísa Bairros, em 2012, ela faz uma indagação. Como que estará os estudantes negros em 2030? 2012. No lançamento do Estatuto da Igualdade Racial, em 2013, perante todo o Ministério da presidente Dilma, né, que estava no lançamento, e perante os movimentos sociais, movimento negro e demais movimentos, ela fala o seguinte, em relação ao enfrentamento ao racismo, que estivessem preparados para enfrentar o racismo, né? Mas se não estivesse, que não viesse de jeito nenhum, né? Porque enfrentar o racismo é uma tarefa árdua, dura, e o MNU faz isso há 44 anos, e contribui com as suas teses, suas propostas, né? E muda a legislação brasileira. E agora, junto com duas outras grandes articulações, uma é a Convergência Negra, que reúne MNU, o Negro, CONEM, Circo Palmarinos, APNs, né?
E a Convergência Negra, que é mais recente, né, que reúne aí mais de 200 entidades, aí está a UNEAFRO, as mesmas, o Negro, Soweto, Chico Palmarino, tal, a PN, CONEM, e a Convergência Negra, né, e a Coalizão Negra, elas incidem, né, sobre o parlamento, sobre a OEA, Organização dos Estados Americanos, sobre a ONU, né, pautando essa questão da luta contra o racismo. Então, retomando a questão dessa posição da Luísa Bairros, né, o MNU está indagando sobre a questão da situação dos jovens negros no médio e no longo prazo. No caso, ela faltou 2030, mas foi 2002, então ela olhou 18 anos à frente. Então, hoje, 2022, a indagação, modernizando, seria como que vai estar os estudantes negros e negras, né, em 2040. E é por isso a importância do Plano Municipal de Educação de São Paulo, né, dos demais capitais, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, né, de Fortaleza, de Salvador e tal, e de todos os demais municípios, né? No Plano Municipal de Educação de cada município, lá está a 10639, lá está as estratégias de qualidade da educação. No Plano Estadual de Educação de São Paulo, da Bahia, de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e dos demais estados, está lá 10639, 11645, né? Como que está o Plano Nacional de Educação? Está sendo implementado da maneira correta, né? A equiparação entre estudantes negros e estudantes brancos, né, que está lá colocado no Plano Nacional, está sendo observado com quais dados, com quais indicadores. Então, a questão racial e a contribuição do movimento negro unificado é nesse contexto. E, dialogando com o Nilma Lino Gomes, né, é de um contexto de educação e reeducação, né, porque nós contestamos, tirando toda essa porcariada, toda essa sujeira racista que está na cabeça de todo mundo, inclusive na cabeça de nós negros também. Está aí o Sérgio Camargo, está aí o Holliday, né? O Holliday é um vereador aqui de São Paulo, Fernando Holliday. Nós conhecemos. O Sérgio Camargo está aí na sem comentários, Fundação Palmares, né? Está aí o Hélio Negrão, Hélio Bolsonaro, Rio de Janeiro. O que tem na cabeça dessas pessoas, né? Então tem um monte de coisa errada. Eles são vítimas, essas três pessoas e todas as demais, inclusive as pessoas brancas, são vítimas da formação e condicionamento em racismo estrutural, né? E aí junta toda a força policial, que também é vítima disso. Então, o movimento negro unificado e as demais organizações negras contribuem com o Brasil e com o mundo na mudança dessa mentalidade. Porque mudando a mentalidade, as pessoas vão deixar de serem criminosas. Os brancos vão deixar de serem racistas. Vão ser pessoas melhores, né? Então, é uma evolução da mentalidade e essa evolução ela qualifica positivamente, né, o pensamento e as ideias das pessoas, e de pensamentos bons, ideias boas, vem um bom comportamento. E esse bom comportamento fará com que nós não tenhamos que lamentar no futuro a morte de jornalistas, né, como Dom Phillips, né, esse jornalista inglês, né, como a morte do Bruno Pereira, né, um funcionário público indigenista que foram mortos, esquartejados na Amazônia, né, por causa da pesca criminosa do tucunaré, um peixe né, amazônico, né? A questão também das tartarugas tracajás,
né? Que cada uma vale R$ 100 e a pessoa foi pega com 100 tartaruguinhas, 100 tracajados, né? A questão ouro, né? Um pastor evangélico pedindo somente 1 quilo de ouro. Sabe quanto que vale 1 quilo de ouro? O suficiente. Né? Então, assim, é essa mentalidade brutal, racista, do tal racismo estrutural, que cria esse ambiente para que pessoas com esse tipo de pensamento negativo, corrosivo, né? Corrosivo da mente das pessoas, faz com que essas riquezas da Amazônia e de demais estados, né, sejam objeto de cobiça, né, por parte de grupos que não são mais pessoas, organizações criminosas. E o povo negro foi uma das primeiras vítimas desse processo. E aí eu tenho que fazer uma saudação a Moa do Catendê, mestre Moa do Catendê, que foi assassinado, né, a facadas, né, entre o primeiro e o segundo turno em 2018 por uma pessoa bolsonarista na Bahia. Né? Então, são pessoas que são estimuladas a não dialogar, a não ouvir, a serem fascistas, a serem violentas. Né? Então, o dirigente, ele não mata, mas ele estimula a. E o mestre Moa é a primeira vítima. Né? E antes dele tem Marielle Franco, né? E vários outros. Né? Então, assim, é meio assim, tendo uma sensação ruim, né, em lembrar disso, né? Mas é o chamado fel, né? É um amargo, né? Dessa mentalidade, não do Bolsonaro em si, que ele é um objeto, todo mundo sabia quem que ele era. Ele é um objeto de uso de quem, ao longo de décadas e séculos, explora o povo brasileiro. Perfeito. Oxalá nessa época de eleições aí, o Brasil fique mais consciente para a gente buscar novos rumos, uma nova presidência, dar uma nova cara para o Brasil. Adão, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Minas Negras. Eu queria falar um negócio antes do agradecimento, eu que tenho que agradecer. Isso aqui é um livrinho chamado Mesma Nova História. Mas não é por causa que minha filha é uma das escritoras, não. Mas é também porque a Mesma Nova História fala da questão da relação da tecnologia, né, celular, que prende muito a nossa atenção, e as pessoas idosas na nossa casa. Sim. Então, nossa mãe, nossos tios, tias, avós, que depende, né, do diálogo, da atenção, né, dos demais da casa, né? E aí a Mesma Nova História fala a questão do Alzheimer, do esquecimento, né? Então, da questão das lembranças, né? Então, quando a gente olha para quem é mais idoso que a gente dialoga, olhando olho no olho, a gente conversa, né? A gente mantém a cultura, resgata a história e mantém a vida, né? E a outra lembrança, né? Essa bonequinha aqui, você tem que contar a história dela. Eu fui num dos eventos, né, que para arrecadar fundos, né, para a Marcha das Mulheres Negras, né? Foi aqui no Espaço Cachoeira, aqui nas Perdizes, perto da PUC, Ponte Vista Universidade Católica, né? E aí eu recebi o número quando eu entrei, paguei lá e tal, 284, né? Aí eu achava que aquele número, 284, era um controle de entrada e tal, né?
E aí entrei lá, tinha o jongo, né? Rolando e tudo, né? As mulheres cantando, dançando o jongo, muito bonito, né? E aí, um dado momento, né? Aí chamaram 284 e tal, né? E eu tô lá conversando com as pessoas, né? E aí não dei atenção para aquilo, de repente, aí bater a mão no meu ombro, Adão, tô te chamando. Ok. Olha, é o sorteio, você ganhou um sorteio. O que é sorteio? Você ganhou uma boneca, né? E todo mundo queria essa boneca aqui. E eu ganhei a boneca, né? De um evento da Marcha das Mulheres Negras. Então, parabéns à Marcha das Mulheres Negras aqui em São Paulo, né? Que agora foi homenageado na Câmara Municipal e recebeu uma salva de prata, né? Que é a maior honra que a Câmara Municipal de São Paulo dá a uma personalidade. Então, Maria José de Menezes, né? Luciana Araújo, que é do MNU, foi uma das duas pessoas homenageadas, né? E aí foi feito um manifesto, esse manifesto eu escrevi, né, em nome do Movimento Negro Unificado, né, para ser lido, né? E esse manifesto foi lido, né, nada mais nada menos por Conceição Evaristo, né, em cima de um carro, né, nas escadarias do Teatro Municipal, né, no dia 1º de março de 2019, né? Então, nessa bonequinha, né, da Marcha das Mulheres Negras, né, nessa fitinha do Ilubra de mim, e na presença, na fala da imagem, né, de Conceição Evaristo, né, eu faço uma gratidão a todas as mulheres negras, né, que há muito batalha, né, e está abrindo os caminhos, né, e agora nessa futura eleição tem muitas e muitas mulheres negras aí como candidatas, né, e nós, enquanto homens negros, né, como candidatos ou como apoiadores, né, temos que nos ombrear para virar essa página triste, né, do racismo, né, e dizer que esse século XXI é o século da mulher no mundo, especialmente o século das mulheres negras. Salve! Salve! Conversei hoje com o cofundador do Movimento Negro Unificado de São Paulo, José Adão. José Adão é prova de um Brasil preto que dá muito certo. Força para nós! Gratidão pelo convite, um beijão no coração de cada um. Abraços. Abraços. Valorize a cultura afro, a identidade negra, a ancestralidade e a pluralidade do povo negro. Apoie o Minas Negras Gerais. Pix minasnegrasgerais@gmail.com. Bora nos aquilombar! Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos.